Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui. Nessa quarta-feira, dia 4 de maio de 2020, sempre na primeira segunda-feira de cada mês eu costumo gravar essa videoaula para você, para que a gente possa fazer um panorama do mercado e você ter uma ideia aí de um planejamento do que a gente pode esperar para o mês que se inicia, tá certo? Então, vem comigo para a gente dar uma olhada aí nos principais ativos e quem sabe você conseguir ficar aí mais prevenido no mercado. Quero começar com você dando uma olhada em dólar. A gente tem aqui o par dólar e ien, mas antes da gente cair no gráfico, eu quero trazer para você um dado muito importante que nós teremos essa semana. Na sexta-feira, às 9h30 da manhã, nós teremos aí os dados de payroll. Nós teremos os dados de payroll e, claro, né, esse mês aqui de maio, deixa eu selecionar aqui para você dar uma olhada. Esse mês aqui de maio é o mês que pode trazer uma grande cacetada no mercado, já que ele vai trazer o número de desempregados que nós tivemos em abril. A previsão, o número a anterior, né, a anterior aí do mês de março foi de menos 713 mil pessoas desempregadas nos Estados Unidos. E agora para maio a gente deve ter essa projeção na casa de menos 21 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Acompanhando algumas notícias, a gente já viu até declaração de alguns membros aí do governo americano, que o desemprego nos Estados Unidos hoje está na casa de 30 milhões de desempregados. Você sabe que a população americana gira em torno de uns 320, 330 milhões de pessoas. Então, a gente falar de um desemprego na casa de 30 milhões é como se 10% da população total, né, da população total estivesse desempregada. E aí, esse dado acaba recaindo pela taxa de desemprego. Antes aí da crise do coronavírus, nós tínhamos os Estados Unidos, eles passaram anos abaixo da taxa de pleno emprego, que é abaixo aí de 5% de desempregados. E olha só para onde que pode ir esse pulo de 4,5% indo para 16% de desempregados, quadruplicando aí o número de pessoas sem emprego. Uma situação muito peculiar que aconteceu nos Estados Unidos é que a maioria das pessoas que foram demitidas foram negros, latinos, imigrantes legais. Então, o americano ele tem esse costume de ser muito patriota e nesse momento de crise quem acabou pagando a conta foi na sua maioria pessoas que moram nos Estados Unidos, mas que não são americanos ou que têm descendência aí de outras etnias, né? É um fato triste, a gente pode até considerar como um fato de preconceito, mas o americano ele é patriota. Então eu cheguei a ler algumas notícias, aí, alguns relatórios, alguns documentos, que a prioridade nas empresas era justamente para manter o americano empregado. Se tivesse que demitir, ia demitir primeiro essas outras classes. Então, a gente precisa olhar com calma o payroll que vai sair na sexta-feira, ver como que o mercado vai reagir. O mercado já vem assimilando esse grande aumento aí de desempregados nas últimas semanas, com a divulgação, né, das notícias que saem aí toda quinta-feira do aumento de pedidos de seguro-desemprego, mas tratando-se de payroll, que é uma das notícias mais importantes do calendário, ela pode ter realmente um impacto muito forte. A gente precisa ver qual pode ser a reação do mercado, se realmente pode trazer aí uma desvalorização muito forte para o dólar, ou se essa movimentação, esse impacto já estava precificado, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui no dólar e ien. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para você poder dar uma olhada. Estou no gráfico diário do dólar e ien. A gente tem essa região aqui, é muito importante. Essa região de suporte entre 104,45 até 101,15 foi a região que conseguiu achar um fundo, que conseguiu conter as quedas da desvalorização do dólar
no pico aí do caos do coronavírus. Depois o mercado aqui encontrando compradores, nós tivemos um gatilho muito importante aqui de entrada de compradores. Subiu para testar praticamente essa região de resistência, essa região de topo, que nós temos aqui em 112,25. Aqui segue um ponto muito interessante de resistência. E a gente tem aqui no meio do caminho esse ponto de interesse, agora em 106,75, o mercado segurando, até diminuindo bastante a sua volatilidade, trabalhando aí de forma lateral. O que a gente precisa ter consciência é que eventuais desvalorizações no dólar e ien, para entrar nessa região de suporte, pode ser uma oportunidade de compra, principalmente para você montar posição em swap no par, né, em posição comprada, você vai ganhar com a taxa de juros, já que a taxa de juros dos Estados Unidos, apesar do forte corte que nós tivemos na última reunião do Fed, ela se mantém acima da taxa de juros do Japão, e isso traz para você um swap positivo, você rolando juros a favor do dólar contra o ien dia após dia, tá certo? No caso de uma operação de compra, o objetivo ainda chega aqui, um possível alvo em 112,25, o mercado testando aqui 112,25, você pode ficar de olho para quem sabe achar alguma oportunidade de venda. Uma coisa que eu não costumo fazer, quando o mercado está nessa região de meio de campo, então aqui embaixo nós temos a região de suporte, onde tende a despertar interesse dos compradores, e aqui em cima a nossa região de resistência, onde pode despertar o interesse dos vendedores. Enquanto o mercado está aqui no meio de campo, eu geralmente não entro, tá? Eu espero para entrar nessas regiões de extremidades, onde a gente tem aqui uma zona de suporte mais interessante, podendo despertar aí o interesse dos compradores, ou então, se caso você for vender, esperar para testar uma resistência mais sólida, também mais efetiva do gráfico, porque nessa região de meio de campo aqui, você está muito suscetível a sobes e desces, muito suscetível aí a balanços do mercado, e o risco de você ter uma operação perdedora é muito grande, tá certo? Ainda falando de dólar, agora trazendo para você o dólar contra o real, nós temos aqui a nossa região de máximas históricas em 5,7450. O pessoal até veio me procurar esses dias aí dizendo se o dólar vai voltar ali para casa de essa região aqui, né, de 4, 3,90, 3,70, 3,80. Pelo que a gente pode traçar, tanto de gráfico como de cenário fundamental, aí, crise do coronavírus, crise política, o Brasil cortando muitos juros. Nessa quarta-feira a gente deve ter mais um corte de 0,5% da taxa Selic. Então, os juros no Brasil, que era o grande atrativo do investidor, onde ele podia alocar o seu capital para ganhar um juros mais alto, que compensava o risco de você investir na economia do Brasil, esse prêmio pelo risco ele praticamente não existe mais. Então, isso deixa de ser interessante para o investidor de fora investir no Brasil, já que a economia brasileira ela é muito mais arriscada do que a economia dos grandes centros, e você ganhar poucos juros, pouco por pouco, você procura mercados mais seguros, mais eficientes do que investir no Brasil. Então, essa questão do prêmio, dos juros, tem atrapalhado bastante aqui o mercado interno, mas é uma manobra que o Banco Central tem que fazer para estimular a economia, ainda mais nesse momento de crash, de pandemia, de pânico. Você tem que trazer os juros para patamares inferiores para estimular, de certa maneira, o consumo, a compra a prazo, investimentos, financiamentos, mercado de imóvel, mercado de automóveis, produtos industriais, etc., né? Então, a gente vive um cenário conturbado que eu, sinceramente, não vejo no curto, a médio prazo, o dólar, quem sabe aí, flertando com a região de R$ 4 novamente.
principalmente porque a gente tem aqui regiões de interesse a níveis elevados. A gente tem aqui ponto de interesse entre 5,35 até 5,25. A gente pode notar aqui no gráfico diário como tínhamos uma resistência. O mercado chegou a romper até fazer a sua máxima em 5,7450 e aí desceu para testar de novo a região funcionando como suporte, impulsionando a cotação do dólar de novo para novas altas. Além dessa região aqui de interesse, entre 5,35 até 5,25, abaixo dela nós temos outro nível potencial de suporte em 5,04 até 4,97. Se caso o mercado romper aqui, a gente pode ter o dólar oscilando de novo na faixa de R$ 5,00. Agora, ao que parece, ao que a gente pode perceber, convergindo aí cenário técnico com cenário fundamental, né, na melhor das hipóteses, no curto a médio prazo, seria uma ideia, uma negociação de dólar na casa de R$ 5,00. Me parece muito difícil o dólar ser negociado aí abaixo de 5 para os próximos meses e até para os próximos anos, tá? A gente deve ter aí uma virada de mão muito importante do mercado, que a gente não sabe ainda quanto tempo vai demorar. Então, o investidor agora, até a pessoa física que planeja viagens para o exterior, precisa ter consciência desse aumento de gastos, dessa situação de dólar mais caro, precisa aprender a conviver com isso. E você que é um investidor aí inteligente que sabe montar a sua carteira, eu pelo menos recomendo aos meus alunos sempre uma reserva de 15% do seu portfólio em dólar, porque geralmente em momentos de crise, quando a nossa bolsa aqui no Brasil cai, nós temos uma valorização do dólar. Então, o que você perde na bolsa, você tem a ganhar com a valorização do dólar. Isso é um movimento de defesa, é um movimento importante também, é uma dica valiosa para você. Agora, entrando em cenário de bolsa, vamos dar uma olhada aqui no SP500, um dos principais índices aí dos Estados Unidos. Aqui da máxima de 3.400 pontos até o fundo do coronavírus em 2.170, nós tivemos uma desvalorização de aproximadamente menos 36%, foi uma desvalorização bem significativa, assustou bastante os mercados. Agora, desse fundo aqui em 2.170 até esse último topo, nós tivemos uma valorização dos 36%. E aí, a gente considerando esse espaço que caiu dos 3.400 até 2.945, né? Quase praticamente aí 3.000 pontos. Se a gente considerar esse cenário, seria uma queda do SP500 de menos 13%, que não é nada tão alarmante, tão assustador assim. A recuperação que nós tivemos aqui do SP500, ela foi muito interessante. Até comentei hoje na newsletter da U-Trading, né? Acho que os bancos centrais eles aprenderam com a crise de 2008 que a forma para lidar com as crises da atualidade é justamente você cortar os juros, deixar os juros lá embaixo e aumentar o tal do quantitative easing, que nada mais é do que a impressão de dinheiro, né? Você aumentar a base de liquidez da economia para que o mercado, isso tanto as empresas, comércio e serviços, como a pessoa física também, eles tenham mais poder de compra com um juros inferior, que facilita o acesso a produtos e serviços. Então, essa receita teve sucesso, foi suficiente para rebater a crise do subprime em 2008, só que esse movimento que foi feito pelos bancos centrais na crise anterior, ele foi mais gradativo, ele foi mais lento, demorou mais tempo para acontecer, né? Foi ao longo de vários meses, vários anos, e consequentemente com essa demora nós tivemos uma postergação da recuperação econômica, já que o programa de flexibilização demorou mais, a economia demorou mais para recuperar.
Agora, na crise do coronavírus, a gente viu os bancos centrais atuando de forma maciça, injetando muito mais dinheiro, praticamente o dobro do que foi injetado na crise de 2008 e de uma maneira mais rápida. A gente teve na crise de 2008 o Fed injetando praticamente US$ 1 trilhão na sua economia ao longo de alguns meses, e dessa vez a gente teve o Fed injetando mais de 2 trilhões na economia, ou seja, praticamente o dobro da ajuda que nós tivemos para superar a crise do subprime, e isso aconteceu em 6 dias. Então, fica a impressão para a gente que, já que a receita do remédio, que a receita do remédio é isso, você cortar os juros e aumentar a base monetária, então vamos fazer logo para o mercado se recuperar logo e o pior passar da maneira mais rápida possível. Ficou interessante esse desenho aqui do SP500, essa forte recuperação que nós tivemos. Aqui, essa correção que nós estamos passando nesse momento, não é novidade, não me assustou. A gente tinha uma região interessante de resistência entre 2.880 até 3.030, essa região de resistência aqui. Então, era até esperado que o mercado chegasse por aqui, desse uma correção, tá? Foi o que aconteceu. Agora aqui trabalhando entre 2.775 até 2.730, esse fundinho, esse suporte aqui que nós temos aí mais recente. O mercado fechou quinta e sexta, fechou em queda. Sexta-feira era feriado aqui no Brasil, mas não era feriado de Dia do Trabalho dos Estados Unidos. Mas nessa semana, nessa abertura, o Wall Street já começa a se recuperar. E eu acredito que aqui, acima de 3.030 pontos, o mercado pode ganhar força, pode ganhar tração para chegar lá nos 3.400 pontos. Agora, a dúvida que levanta nesse momento, a gente não pode se confundir com possíveis dados que estejam sendo maquiados. Nada pode ser assustador ou pode ser imprevisto se caso nós tivermos uma nova perna de baixa no mercado, para depois uma nova recuperação, porque nós tivemos agora no mês de abril a divulgação dos balanços das principais companhias listadas em bolsa, esses balanços do primeiro trimestre de 2020. Só que janeiro, fevereiro e março, a quarentena, o lockdown, ela começou principalmente nos Estados Unidos no final de março. Então esses balanços que foram divulgados agora, eles podem não apontar a real repercussão da crise para o mercado financeiro, para as principais empresas, porque durante esses meses do primeiro trimestre, os mercados estavam abertos, a gente tinha um outro ritmo de consumo, de atividade industrial, de vendas no varejo, de comércio, serviços, etc. A gente precisa ficar atento, então, se eventualmente, a hora que saírem as leituras de balanço do segundo e do terceiro trimestre, principalmente aqui nesse segundo trimestre que nós temos o auge da quarentena, dos mercados extremamente fechados, onde a gente pode ter um raio-x aí da economia trazendo o tanto de prejuízo que as companhias realmente tiveram, e a hora que esses balanços saírem, eles podem assustar os investidores, e a gente pode ter uma segunda perna de baixa consequente aí da crise do coronavírus, tá? Isso daí é uma coisa que você tem que ter em mente, porque essa leitura ela vai sair no segundo semestre, então de julho até dezembro a gente pode ter novidade no mercado financeiro, a gente pode ver o que pode realmente acontecer com as reais repercussões nos balanços das principais companhias. Agora, falando da nossa bolsa, o índice estava ali na casa de 120 mil pontos, recuou até 61.450, foi uma queda de praticamente 50% do mercado financeiro. E agora, subindo, chegou a fechar ali
no finalzinho de abril, né, uma valorização aí na casa de 37%. Foi uma recuperação muito interessante também do Ibovespa. A gente tendo aqui essa região de suporte em 61.450 e também esse suporte aqui interessante em 71 mil pontos, foi aonde a nossa bolsa achou o fundo, por enquanto, dessa crise, dessa pandemia do coronavírus. Nessa região aqui nós tínhamos boas empresas listadas na bolsa, apresentando balanços interessantes dos últimos anos, e com essa queda brusca aqui do Ibov, nessa região de suporte, né, até esses preços aqui inferiores abaixo de 80 mil, a gente pode achar na bolsa ações sendo negociadas abaixo do valor patrimonial, ou seja, sendo negociadas de forma mais barata do que elas realmente valem. E nesse ponto aqui, os dividendos começaram a se tornar interessantes, porque o yield, o dividend yield das ações, pagando aí o triplo, o quádruplo, o dobro do que a gente tem hoje na renda fixa, as companhias, né? Claro que isso daí o yield é uma estimativa, mas as companhias conseguindo repassar nos próximos 12 meses os dividendos que elas conseguiram repassar nesses últimos 12 meses, você teria como ter uma proteção, uma caução do seu investimento em bolsa, rendendo de 2 a 3, 4 vezes mais do que a renda fixa, ainda mais porque nós tivemos agora corte da Selic, a nossa Selic hoje na casa de 3,75 e deve ser puxada para 3,25 aí na quarta-feira. Então, você alocado em bolsa, independente da variação da cotação do papel, você já teria uma caução, né, uma proteção, ganhando aí bem mais do que a renda fixa através dos dividendos. E isso atraiu presença de grandes investidores, principalmente quem gosta de montar carteira aí, na ponta de dividendos para acumulação de papéis. E daí o horizonte para longo prazo. O horizonte para longo prazo não é um trade agora de curto prazo. Esse movimento aqui que a gente pode notar no fechamento da semana passada de queda, espelhando aí o fechamento que nós tivemos em abril em Wall Street. A bolsa abriu com gap nessa segunda-feira, mas já começa a se valorizar. Até nesse ponto aqui no fechamento que nós tivemos acima de 82.100, poderia ganhar tração para vir negociar aqui perto dos 90 mil pontos. Depois dos 90 mil pontos, a gente pode ter briga na casa de 95.600 e acima de 95.600, quem sabe um novo rally para testar ali a máxima histórica em 120 mil pontos. Agora, o que fica desse saldo por enquanto é que quem montou posição nesse momento de baixa da bolsa muito provavelmente visa o longo prazo, está calçado aí em bons dividendos e também abriu espaço para uma valorização interessante dos papéis nos próximos meses ou nos próximos anos. A gente não sabe ainda quanto tempo o mercado vai demorar para se recuperar, mas é fato que conseguiu, né, ou pode ter conseguido se posicionar muito bem. A bolsa que vinha numa forte tendência de alta desde 2015, 2016, com pequenas correções ao longo desse trajeto, não trazendo grandes oportunidades aí de compras mais interessantes, mas essa queda brusca aqui que nós tivemos de 50% pode ter sido a grande oportunidade de compra, de acumulação de capital dos últimos anos. O que fica o alerta, né? O que fica o alerta. Nesse momento de alta aqui da bolsa, muitos investidores inexperientes acabaram entrando na bolsa, comprando as ações em topo, aí sofreram essa queda forte, que foi pelo coronavírus, mas poderia ter sido um recuo por algum outro motivo, perderam grande parte do capital, e aí no fundo aqui do poço, que não era hora de sair, encerraram a posição, porque estavam negativos, estavam perdendo na bolsa, e foi justamente aonde que o mercado virou para começar a subir de novo.
Então, esse timing do mercado, né, a hora de você comprar, a hora de você entrar na bolsa, a hora de você sair, é uma coisa que tem que ser estudada, é uma coisa que tem que ser trabalhada. Se você não tem conhecimento ainda sobre como investir na bolsa, não é interessante você ir em palpites do chefe, do colega de trabalho, do vizinho. Você tem que ter uma formação, você tem que ter um conhecimento para você não ser pego de surpresa, para você não entrar pelo cano, porque senão você está sempre invertido. Você está sempre comprando quando é para vender, está sempre vendendo quando é para comprar. Aí a bolsa acaba, ao invés de você ganhar dinheiro na bolsa, você acaba perdendo, se frustra, se arrepende, sai do mercado e não quer mais voltar. E a bolsa, né, para quem sabe operar, pode ser uma mina de ouro, uma forma aí rápida, eu até diria que é rápida de você ganhar dinheiro, com custos baixíssimos, já que você não precisa ter ponto de venda, loja, indústria, funcionários, fornecedores, clientes, franquia, marketing, merchandising, aluguel, né? Você está fora de todos esses custos. Claro, você tem que ter um gerenciamento de risco, porque você pode estar suscetível a flutuações negativas no seu capital, mas você deixa de lado todos os custos e consegue ter uma rentabilidade limpa aí, muitas vezes maior e melhor do que você abrir o seu próprio negócio, tá certo? Dá uma olhada aqui no petróleo. Petrolão também nos últimos dias voltando a se valorizar. Nós tínhamos aqui essa região de mínimas de suporte aí na casa de 20 dólares o barril negociado em Nova York. Tivemos aí uma outra perna de baixo, trazendo o petróleo aqui para o fundo do poço, tá? Até esse trocadilho aí, o petróleo no fundo do poço, fazendo novas mínimas históricas em 6,50. Mas nessa região, nesse cenário, nós tivemos a OPEP+, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, juntamente com outros grandes produtores globais que não participam da OPEP, mas todo mundo entrou na jogada para organizar um corte severo aí da produção de petróleo, já que com a quarentena, né, as pessoas ficaram em casa, então diminuiu muito o consumo de combustível. Do setor aéreo, nós tivemos aí, com os países fechados, caiu drasticamente a quantidade de voos que nós temos no mundo. Setor de logística caiu bastante, turismo, deslocamento de pessoas na cidade, de uma cidade para outra, transportes aí marítimos. Então, toda a indústria do petróleo, a gente teve uma queda de praticamente 30% do mercado de consumo global de petróleo nesses meses aí, fevereiro e março. Então foi uma queda muito brusca que nós tivemos e a economia teve que se ajustar, o petróleo teve que se ajustar, a quantidade que estava sendo produzida era muito acima da demanda. Tanto é que nós tivemos aí até a situação de alguns dias atrás, o contrato do petróleo que vencia agora para maio, ele foi negociado negativo. Os produtores, né, eles preferiram pagar para alguém comprar esse petróleo, porque no preço que estava não compensava nem você armazenar, não pagava nem os custos de armazenagem do petróleo. Então foi uma desova forçada aí de petróleo, né, até os Estados Unidos também entrando na jogada, o governo americano entrando na jogada para disponibilizar esses depósitos aí de petróleo. E com essa redução na produção, ainda foi na casa aí de 10 milhões de barris. Ainda pode não ser suficiente, mas o mercado já começa a reagir um pouco. A OPEP de olho nessa lei aí de oferta e demanda, tá? Temos aqui ponto de interesse entre 20 dólares até 27,5, 30. Acima dos 30 a gente pode ter uma esticada do petróleo para vir flertar aqui com a região de 40 dólares o barril. Vamos acompanhar como é que se desenrola, tá? Como que se desenrola esse cenário. Petróleo, na minha opinião, não é a energia, a commodity do futuro. A gente deve ter nas próximas décadas uma redução drástica no consumo do petróleo, mas não é para agora. Não é para agora, o mundo ainda precisa muito
dessa matéria-prima, principalmente aí para a produção de combustíveis. O ouro continua em patamares elevados de negociação. Nós temos aqui o ouro perto da sua máxima histórica em 1.750 a onça do ouro. O ouro, você que está começando no mercado financeiro, o ouro ele serve como uma reserva de proteção, geralmente em momentos de crise, quando nós temos aí quedas nas ações das bolsas, geralmente acontece uma busca de reserva de proteção para o ouro, tá? Então, a gente tem essa correlação invertida, quedas nas bolsas geralmente despertam elevações no ouro. A gente pôde notar, que o metal ele vinha sendo negociado aqui na casa de 1.450 e teve uma valorização aí de 20%, uma valorização bem significativa com o auge, com o desenrolar da crise do coronavírus. O índice VIX também nos chama atenção, sempre fico de olho aqui. O índice VIX ele mede, a gente pode colocar aí entre aspas como um medidor do sentimento de medo do mercado. Ele mede a volatilidade das negociações do SP500. Então, geralmente, quando nós temos uma elevação do índice VIX, ele aponta um momento de tensão, de dúvida, de medo no mercado financeiro. Esse movimento de alta aqui do VIX, ele coincide com o movimento de queda que nós tivemos nos principais índices de ações ao redor do mundo. Chegou a fazer a sua máxima aqui em 80,20, uma máxima extremamente alta. Depois ele corrigiu, agora trabalha aqui na região, chegou a trabalhar aqui perto de 30, agora 35, 37, a região de 40, então caindo praticamente 50%. A gente pode ter a leitura de que o medo do mercado, pelo menos agora, nesse momento, ele caiu pela metade, a apreensão aí dos grandes investidores caindo pela metade do pico que nós tivemos com a explosão da pandemia do coronavírus, e esse movimento de queda que nós tivemos no VIX, ele trazendo para a gente um sentimento de menos medo, de mais coragem dos investidores, foi justamente o movimento de alta que nós tivemos na Bolsa ao longo aí do mês de abril, tanto no Brasil como no Wall Street, DAX, Nikkei, lá do Reino Unido, as bolsas elas reagindo, tá? Então, é bacana, eu pelo menos acho bacana você acompanhar o índice VIX para você ter uma ideia aí de possível sentimento do mercado, tá certo? Chegando aqui então ao final dessa análise, desse panorama, dessa visão geral que a gente pode ter dos principais ativos para o mês de maio, espero que você tenha gostado desses comentários aqui no vídeo. Deixo um alerta para você se inscrever no canal, para acompanhar sempre os vídeos lançados aqui em primeira mão. Ativa o sininho lá para você receber a notificação. Também te convido a participar do meu Telegram, vou deixar para você o link na descrição desse vídeo, onde todos os dias eu posto conteúdo interessante sobre investimentos na Bolsa e investimentos no mercado de Forex. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar bastante você nas suas operações e nos seus investimentos, tá certo?